Bom, vamos criar agora o nosso user data, que basicamente ele vai ser como se fosse o nosso view model. Vai trabalhar ali de forma reativa com a nossa view. Então vamos aqui, new file, criar um arquivo, chamar ele de user data. User data. Bom, quem viu lá as palestras lá do SwiftUI, etc, viu que eles lançaram o Bindable Object. Basicamente é para habilitar o modo reativo dele, né? A gente tem lá aqui ele vai pedir o Bindable Object. A gente tem também o conceito lá do Composer. Composer do Combine, desculpa. Que trabalha junto com esse Bindable Object, que justamente faz o esquema lá, muito parecido com o RX Swift. Só que ele tem uma forma mais bonita de trabalhar, ao meu ver. Então eu vou criar uma variável aqui de change, certo? Ele pede um publisher type, que no nosso caso a gente vai usar o pass, esse aqui mesmo, user data e never. Bom, ele aqui basicamente vai ser responsável por acionar a mudança aqui no nosso view model e automaticamente ter alguma reação na nossa view. Vocês vão entender já como funciona. Bom, vou criar aqui uma array de task, certo? Já para iniciar nosso to-do list com alguns objetos. Que vai ser do tipo task, certo? E vou colocar aqui dois objetinhos. Task 1, isDone vou deixar false. Task. Vou pôr task 2, isDone true. Vou colocar vírgula. Bom, com isso daí a gente já pode criar aqui nossa rede de tasks. Opa. A gente iguala e o segredo está aqui, ó. No did set. Acrescentei alguma task, removi alguma task, vou alertar o evento de mudança, né? Que é utilizando o send self. Fazendo isso aqui, reativamente minha view lá pega as mudanças disso aqui, né? A gente vai ver basicamente como funciona. Bom, por enquanto eu vou deixar assim. Agora vamos criar mais uma. Este nosso user data, eu vou arrastar para cá. Eu vou criar um grupo aqui. Só para colocar dentro aqui esses nossos arquivos que a gente está criando. Só para ficar mais organizado. Bom, eu não estou seguindo nenhuma arquitetura nem nada, estou só mostrando aqui mais ou menos como funciona, né? A introdução básica, o SwiftUI está lançando agora. Quem sabe no próximo vídeo eu poste algo mais bem elaborado. Mas vamos continuar aqui no tutorial. Vou criar agora a classe de lista. Eu já posso vir aqui e selecionar SwiftUI View. E vou criar um task list view. Vai ser uma view onde vai estar as listas de tasks. Pode ver aqui que ele já criou uma estrutura básica pra gente. Criou esse struct de preview, que no caso habilitaria aqui o preview pra gente, mas como a gente não está utilizando o Catalina, né, o SO, que está em beta também, eu estou no Mojave, ele não vai mostrar o preview, mas ele deixa a gente programar, já testar alguns conceitos do SwiftUI. Então, eu vou apagar essa linha, que não vai ter serventia para nós.
E já vou começar a configurar aqui o esquema da nossa lista. Bom, como que a gente usa lá as nossas tasks que está em user data? A gente tem aqui uma anotação, né? Como chamava no Java, que se chama objeto de ambiente, environment object. Que aqui nada mais é do que uma injeção de dependência, né? Que ele já faz aquele esquema lá do container aí por debaixo dos panos. Que é do tipo user data. Tanto é que se eu tiver essa view aqui usando essa variável de ambiente e tiver outras subviews que precisem desse user data, por exemplo, basta eu declarar a mesma assinatura, o mesmo nome, a mesma anotação e todas as subviews vão pegar esse mesmo estado desse objeto, que é um conceito bem interessante também do SwiftUI. Bom, como é que a gente faz aqui uma lista? Bem simples, list, aqui dentro eu posso passar user, eu vou passar o array na verdade, ponto tasks, aqui bem estilo Clojure mesmo. Daqui eu posso colocar minha view, certo? Então, como que vamos criar agora a nossa, vamos dizer assim, célula da lista, que vão ser cada view que vai estar numa célula da lista. View SwiftUI, vou colocar task item view. Aparece a linha. Bom, task item view, se vocês lembram bem aqui no nosso exemplinho aqui, ele vai ter um texto e no caso se a gente editar, ele vai ter uma imagem e um texto. Então a gente tem que tratar esses dois casos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a nossa... Lembra que eu falei que a subviews também pega o estado da view principal, o estado do nosso objeto de ambiente. Então a gente vai poder usar ele aqui também. E como que vai funcionar aqui o esquema? A gente precisa saber qual é a tarefa, a task e a gente precisa saber também se está editando ou não. Eu vou usar o bind. Como funciona esse bind aqui? De booleano. Esse bind aqui, na nossa task list, a gente vai ter uma variável que vai ter essa notação aqui, state, certo? Essa variável state, ela meio que guarda o estado, ela guarda o estado da variável, do jeito que ela está aqui, ela guarda o estado da variável, e quando você muda, dá um toggle nela ali, true para false, onde estiver usando ela aqui dentro do meu body, por exemplo, da view, ele vai mudar o estado e vai mudar algum comportamento da view, por exemplo. E quando eu tenho uma subview que preciso desse estado aqui, preciso escutar esse estado, eu posso declarar como bind, que toda alteração que tiver aqui nesses editing, que eu vou estar guardando estado, eu vou ter um bind aqui que vai alterar também, que vai escutar essa alteração e vai fazer algum outro comportamento aqui dentro. Que já vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer. Esse @state aqui também é um... Eu tô conseguindo abrir aqui. Mas é uma das novas coisas que saiu aí no Swift 5.1. Já eu mostro aqui.
Tô esquecendo aqui o nome dele, mas já olho aqui, velho. Que é o esqueminha lá do Property Delegate, se eu não estou enganado. Depois vocês dão uma lida lá para entender melhor, mais ou menos, o conceito. Bom, aqui eu vou ter uma HStack, né? Como a gente sabe, a gente viu lá a célula da nossa tabela é horizontal, então a gente cria um HStack. A gente dá um return aqui porque a gente vai reutilizar lá na lista. Então o que a gente faz? Se está editando, a gente vai fazer uma coisa, se não, outra. E como eu falei, se eu mudar o estado lá, automaticamente eu vou estar escutando aqui e vou fazer switch automático de uma coisa ou outra. Então, se eu estiver editando, o que é que vai acontecer? Vou mostrar a imagenzinha aqui de menos, né? Estou editando, vai ter um menos aqui, uma imagem. System name. Bom, nesse Xcode 11 aqui, beta, ele já veio com um conjunto de imagens pré-definidas lá. Tipo do Android, né? Que já vem no Style Guide já vem no Style Guide dele já vem algumas imagens, alguns ícones. Aqui nesse Xcode também tem. Depois vocês pesquisam aí os ícones que tem. Mas esse minus.cycle é esse íconezinho. Ele basicamente, você pode setar uma cor para ele. Eu vou colocar aqui um foreground.red. Vai ficar vermelhinho. E vou colocar uma ação de tap action. Vou passar aqui um count 1. Se eu der um tap nele, eu vou realizar uma ação aqui, certo? Essa ação aqui basicamente é de deletar. Beleza. Depois da imagem, a gente tem o texto. Então aqui é um text. E nesse text vai ter o nosso task.title. Esse task aqui. Beleza, essa é a ação 1. A ação 2. Se você perceber aqui, se eu não estou editando e eu clico, ele aparece um certinho. Deixa eu adicionar aqui mais uma tarefa. Task 3. Não está feito. Se eu apertar, ele vem um certinho. Se eu desapertar, ele sai. Então a gente tem que fazer esse comportamento. Então, basicamente, o nosso título lá pode ser um button. Vai ter um action, closure e uma label. O que é que vai ter no nosso botão? Basicamente, eu vou pegar minha task lá. Eu vou pegar se está feito ou não e vou dar um toggle. Se ela tiver feito, se eu der um toggle não vai estar mais. Se ela não tiver, se eu der um toggle vai estar. Então eu vou só alternar esses valores. Bom, a gente vê que a gente quer arrastar essa imagenzinha para o final, né? Então a gente dá um space. E a gente precisa colocar um texto para o nosso botão, né? Esqueci aqui. Text. Vou colocar na verdade o text é o nosso task. Title. Então a gente tem o nosso botão, que o título dele é a nossa tarefa. E se a gente clica, a gente quer dar um toggle na tarefa. Então
a gente vai fazer aqui um ifzinho task.isDone e seta uma imagem. Então, se ele tiver como feito, vai aparecer uma imagem. Se não, quando eu der um toggle aqui, automaticamente ele desfaz, vê que está falso, ele desfaz esse estado aqui e já some para mim com a imagem. É uma coisa bem bacana mesmo. Não precisa eu declarar if else. System name. O nome daquele íconezinho é checkmark. E a gente precisa setar uma cor para ele também, né? .green.